Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Noites de Cabiria, um podcast dedicado ao cinema e sobretudo a tudo o que anda à volta dos filmes, sem regras apertadas que não o gosto pelas imagens em movimento e por tudo aquilo que elas suscitam, insinuam, iluminam. O Noites de Cabiria será um podcast dedicado à atualidade no sentido da análise e da discussão de filmes estreados nas salas portuguesas. Em cada episódio serão analisados 2 filmes e, sempre que oportuno, será também efetuada uma observação à margem sobre outros filmes ou sobre outras sessões especiais. Sempre que se justifique e na presença de efemérides, de ciclos de cinema, os Noites de Cabiria poderão também debruçar-se sobre esses filmes e, bem assim, trazer, quando oportuno, também alguns convidados para o programa. A periodicidade será de 2 episódios por mês, quinzenalmente, e poderão ouvir-nos e seguir-nos no site da Casa Comum da Universidade do Porto, no Spotify da Casa Comum e também na nossa página de Instagram, Noites de Cabiria. Tudo junto e sem acento agudo no i. Muito bem, comigo tenho o Pedro Lugero, músico, professor de música e realizador. O Daniel Marques Pinto, professor universitário e cinéfilo, como ele faz questão de assinalar, atípico. E, finalmente, Francisco Noronha, quem neste programa toma a palavra como moderador. Sou crítico, programador e realizador, mas, acima de tudo, um amador do cinema, no sentido primordial, que alguém como João Bernardo da Costa tanto evocou, um amador como alguém que ama determinada pessoa ou objeto. A música do genérico do podcast, que podem ouvir no início e no fim, é da Sofia Martins, música e cineasta. Para começar, teremos sempre uma rúbrica a que chamamos de Hoje Vivi um Filme. E, Pedro, começo por ti. Se hoje viveste um filme, como é que te sentes e quem eras tu nesse filme? Olha, como este é o primeiro programa, achei que devia começar por uma personagem coletiva. E então imagino-me como uma das pessoas que estão na sala de guerra do Doutor Estranho Amor, do Stanley Kubrick. Ou seja, anormalmente calmo quando o mundo está completamente a colapsar. Eu acho que estamos todos um bocadinho assim, tenho a impressão. Sim, é verdade. Daniel. A minha escolha não tem tanto a ver com um sentimento, mas mais até com uma ambição. No Palambella Rossa, do Nanni Moretti, há uma altura em que eles abandonam um jogo de polo aquático para assistir ao final do Dr. Zhivago numa pequena televisão. Eu acho que essa ideia de mudar inesperadamente, sem grande razão, e como se fosse a coisa mais natural do mundo, uma excelente proposta de vida. Portanto, é assim uma ambição que eu acho que todos devemos ter, ou pelo menos eu quero ter para os próximos tempos. Muito bem, já eu vou ser um bocadinho mais prosaico. Eu sinto como uma personagem principal de um filme do Tsai Ming-liang, que ainda aqui há 1 ou 2 anos teve uma retrospectiva aqui no Porto, no Batalha Centro de Cinema, e o protagonista é um rapaz que passa o filme inteiro com uma dor de pescoço, no pescoço terrível, um torcicolo. No filme essa dor tem um significado um pouco mais metafórico. No meu caso é mesmo só uma dor física que me tem acompanhado no dia 2. Muito bem, passamos então para a análise de 2 filmes que estão nas salas de cinema. Alguns deles continuam
nas salas de cinema fora do circuito comercial, nomeadamente nos cineclubes, esses importantes polos de difusão e de consumo de cinema fora dos grandes circuitos. Os filmes que abordaremos hoje serão, por um lado, Valor Sentimental, o novo filme de Joaquim Trier, um realizador norueguês, e ainda o filme Orwell 2 mais 2 igual a 5, do norte-americano Raoul Peck. Muito bem. Começamos então por Valor Sentimental, Pedro. Este é um filme centrado numa possível, talvez frustrada, reconciliação familiar entre duas irmãs e o seu pai, um homem distante, um realizador, enfim, um artista, que regressa a Oslo e propõe-lhes que participem, sobretudo a Nora, no seu novo filme, o que vai explotar uma série de memórias e de tensões antigas e de alguma forma camufladas. É também um filme em que Trier volta a trabalhar com Renate Reinsve, a protagonista e a atriz que transita do seu último filme, A Pior Pessoa do Mundo, mas onde também estão atores como Stellan Skarsgård, um ator, enfim, muito conhecido, mas que, pelo menos a mim pessoalmente, é sobretudo um velho conhecido da obra de Lars von Trier. E depois, ainda surpreendentemente, o papel interpretado por Elle Fanning, a meu ver, não inteiramente acertado, mas disso poderemos falar depois. Pedro, sei que viste no filme, nomeadamente, uma ambiência, um tema bergmaniano, a ideia de que um filho pode tornar o adulto melhor pessoa, ou um melhor adulto. O que é que queres dizer exatamente com isso? Sim, eu acho que esse é um tema mesmo que o Bergman trouxe para o cinema e quer-me parecer que é mesmo muito importante. Ou seja, eu lembro de ter lido alguns no Joyce que se calhar uma das poucas coisas que valia a pena a vida era ter tido o amor incondicional de uma mãe. E lembro-me que o Bergman trabalhou precisamente, ou seja, até a mulher pode falhar como figura materna, não é? Portanto, parece-me um tema importante. E o que me parece que acontece neste filme é que este pai quer demonstrar, portanto, é o pai negligente, porventura até mesmo ausente, e que quer demonstrar à filha que provavelmente ela própria poderia estar nesse papel de negligência. E eu vou explicar porquê. Ele está a fazer um filme ou quer propor à filha um papel num filme que seria mais ou menos a ficcionalização da tentativa de suicídio, ou suicídio mesmo, penso que foi suicídio mesmo, sim, da sua mãe, portanto, da avó. Uhum. E esse suicídio foi particularmente estranho e doloroso na medida em que ocorreu depois de ter estado em contacto com o filho. E a filha desse realizador já também tinha tentado fazer uma tentativa de suicídio. Ou seja, o que eu quero dizer é, através da demonstração do que a avó não foi capaz de evitar por causa de um filho, ele quer mostrar à sua própria filha que, de certo modo, ele foi mau pai, mas isso pode acontecer a qualquer um. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, acho que através da tentativa de casting da filha, ele está a tentar dizer alguma coisa à filha, está a pedir perdão, digamos assim, por ele e por todos nós que eventualmente possamos não cumprir esse mito, porque isso é um mito enraizado, acho eu, em todos nós. A ideia de que quando chega uma criança, o adulto de facto vai ser o melhor adulto possível, e seria bom se assim fosse, mas não é sempre. Não é sempre. Uhum. Estamos a falar de adultos, de crianças, de pais e de filhos, e com isso estamos também a falar de um lar, de uma casa. Daniel, sei que, no teu entender, ao contrário do meu, por exemplo, viste a casa como um elemento que atravessa gerações, mas que terá sido pouco explorado no filme. Em que sentido é que entendes assim?
Sim, eu acho que a casa, sendo um elemento transgeracional muito importante no filme, eu não estou a dizer que não acho que ele não tenha sido explorado, foi explorado, mas, na minha opinião, de uma forma bastante previsível, acho eu. Para já começa logo com uma voz off muito explicativa no início, contar um pouco a história da família e da casa. Não sei se seria necessário que tivesse sido assim, talvez não fosse necessário, não sei. Portanto, logo no início, acho que se calhar se optou por uma forma rápida de contar a história da família e da casa, usando essa estratégia. E depois ela vai aparecendo sempre de uma forma esperada, ou seja, não há propriamente surpresas. Há o suicídio da avó numa determinada divisão, e é nessa divisão também onde ele depois mais tarde vai fazer ensaios, ou seja, há uma... Claro que há ligações interessantes no filme, mas não são propriamente originais, no meu entender. Eu até destacava um pormenor que eu gostei, que tem a ver com o facto da Nora, no funeral da mãe, que é logo na abertura do filme, ir para uma divisão onde ela já ia quando era miúda, escutar as conversas de outra divisão, usando a entrada de um forno, de uma lareira. E esse tipo de elementos eu acho que era acho que são bastante interessantes e que foram pouco explorados, no meu entender. Essa subtileza na utilização da casa. Uhum. Eu a princípio pensei que fosse um tema muito mais explorado e muito mais convocado para a narrativa. Uhum. Eu até devo dizer que essa parte inicial prometia de facto que o filme ia fazer da casa quase uma personagem. Sim. E acho que depois não acontece, de facto. Não é abandonado esse tema, quase. Sim, há ali umas rimas com o passado, mas é quase abandonado. Apesar disso, e do que referem, eu penso que de facto a casa não deixa de carregar. Concordo que a casa não chega a assumir esse peso de uma personagem. Penso que isso também não é procurado pelo realizador. Mas de facto acho que ainda assim a casa carrega um lastro, uma dimensão temporal importante, quase proustiana, e ao mesmo tempo, que é engraçado, sendo esta a casa de tantas desavenças familiares, nomeadamente da saída de um pai, de uma tentativa de suicídio, é interessante que esta casa não tenha nada de assombrado. O que poderia... Quando eu digo assombrado, obviamente não estamos a falar num filme de género de terror, portanto, mas a casa poderia ser tratada como uma entidade possuindo algum tipo de anátema ou de malignidade. Isso não existe de todo. Eu gostava de abrir outra linha aqui do filme. Dizer uma coisa, desculpa lá, porque eu disse que era um tema bergmaniano e para mim isso não acho que seja a maior vantagem do filme, porque eu acho que está demasiado colado ao modelo que está a seguir. E ainda por cima não tem a violência que têm os filmes do Ingmar Bergman, que pegam nestes temas e levam-nos até ao mais longe que ele consegue, não é? E acho que aqui ficou tudo um bocadinho em águas brandas. Portanto, a ideia do tema bergmaniano, eu percebo a sua importância, mas parece-me que é um bocadinho limitadora. Uhum. Desculpa. Se calhar depois podemos voltar a essa linha bergmaniana. Eu gostava de abrir aqui outra leitura do filme, que é o facto do Joaquim Trier nos seus filmes, e eles têm tido bom acolhimento entre nós, ter de alguma forma inaugurado, se é que podemos dizer assim, certamente que não inaugurou, mas no cinema contemporâneo tem deixado essa marca, esta espécie de um coming of age de adultos, o que em si mesmo é um paradoxo, uma contradição nos termos, ou não, como eu irei abordar, mas que de facto é uma marca no seu cinema. Isto porquê? Porque enquanto filme de género, com os seus códigos, e não só no cinema, também na literatura e nos romances de formação, etc.,
a ideia do coming of age está sempre associada ao período da juventude. Como se essa aquisição emocional, esse processo, terminasse magicamente, artificialmente, aos 20 e poucos anos. Como sabemos, essa é a maior das mentiras. Isso não existe. Os indivíduos estão sempre a crescer. Muitas vezes crescemos muito mais aos 30 ou aos 40 do que crescemos aos 15 e aos 20. Por isso eu acho interessante, de facto, que o Trier reformule os códigos do coming of age e esticam. Ou seja, na verdade, trata-se de uma forma ampliando, digamos, a faixa etária geracional do filme de género, torna-a mais verdadeira, mais honesta. E dizia que este coming of age, ao mesmo tempo, de facto tem sempre uma certa doçura, uma candura, uma comoção mesmo, que eu acho que o Trier, no cinema que se faz atualmente, conseguiu captar de uma forma muito, muito própria. Não é por acaso que os filmes do Trier sejam atualmente aqueles que conseguem mais consensualmente reunir acolhimento e espectadores, quer de uma linha mais cinéfila, dura, digamos assim, quer de público que não está tão habituado a frequentar semanalmente o cinema. E isso acho que diz muito, acho que isso é um mérito dele, de facto, e essa capacidade dele de falar para diferentes públicos, para diferentes gerações também, acho que não é despecienda e é um mérito de facto dele. Há aqui uma aliança entre dor, entre dureza, mas também também com essa ternura de que já falei. E, portanto, nestes coming of age, e termino, esta ideia de crescimento não é nunca entendida. Isso víamos na pior pessoa do mundo, mas também víamos no Oslo 31 de Agosto, se recordam. Esta ideia de crescimento nunca é entendida de forma, digamos, utilitária ou finalística, isto é, como superação do indivíduo, mas sempre como uma acumulação e aceitação das circunstâncias da vida, das emoções e por aí fora. Dito isto, se calhar falamos no Bergman, sei, Pedro, que também tens ou vês a escolha do casting do Skarsgård como um ponto menos positivo no filme. Queres-nos falar um pouco disso? Aproveito para dizer que o Skarsgård, porque falamos no Bergman, embora nunca tenha trabalhado com o Bergman no cinema, trabalhou no teatro, fez uma produção do Strindberg chamada Um Sonho, e aqui há um ano ou dois, num festival na Polónia, as suas palavras tiveram um grande eco, porque ele a certa altura, referindo-se ao Bergman, elogiou-o como um grande realizador, mas como uma pessoa, enfim, nada recomendável, recordou o seu passado nazi, etc. Voltando aqui ao nosso filme, ele de facto, apesar disto tudo, de só ter trabalhado com o Bergman num filme, parece-me de facto tem uma gravitas muito bergmaniana. O que é que te... Não, eu explico. Aquilo que me ficou de interesse no discurso sobre o casting neste filme é que por vezes é mais importante a ligação à pessoa que vais escolher para fazer o filme do que eventualmente o seu profissionalismo, o seu talento como ator, o seu star power, etc. Não estou certo que as escolhas de casting do filme estejam em consonância com isso. Tu próprio já falaste aí da Elle Fanning, que se calhar surge ali como um objeto um bocado estranho, não é? Mas esta questão do casting é assim, eu acho que a matéria humana dos filmes é aquela com a qual nós nos relacionamos imediatamente, não é? E isso é subjetivo. Pronto, eu gosto muito do John Ford, gosto tanto do My Darling Clementine como do The Searchers, mas adoro o Henry Fonda e detesto o John Wayne, portanto é mesmo assim, pronto. E olhando para este ator, para o Stellan Skarsgård,
eu não consigo ver no trabalho dele no filme e naquilo que ele traz para o filme a backstory que o filme insinua sobre ele. Ou seja, não estou a ver nesta pessoa ali aquela personagem. Pronto. Por isso é que eu estou a dizer, acho interessante num filme que traz uma perspectiva interessante sobre o que é que deve ser o casting do cinema, e devo dizer uma coisa muito engraçada, o Orson Welles dizia preferia de longe pôr um amigo num filme do que um grande artista, não é? Ele dizia isso? Sim. Não sei se estava a ser sincero, mas dizia isso, não é? Ele era bastante... Sim. Dizia umas coisas, sim. Mas, e senti-me perdido um bocadinho em termos de casting, já quanto às atrizes são fabulosas, não é? São fabulosas e sim, acertadíssimas, sim. Mas acho que é uma coisa subjetiva, percebes? Houve ali uma barreira na minha relação com o filme que passou pela matéria humana, digamos assim. Voltando à figura do pai, Daniel, é um cineasta que de alguma forma é uma figura... Enfim, vou avançar, não quero dizer que o que vais dizer esteja de acordo com o que vou dizer agora, mas é uma figura algo narcísica, ou muito narcísica, e que de alguma forma faz quase tudo para conseguir ter o filme que quer. Como é que vês o papel aqui do artista enquanto figura que tem de também saber articular-se no meio familiar onde sendo pai tem responsabilidades? Bom, é um assunto, um tema clássico, a alienação da família por parte de artistas ou de grandes figuras com sucesso na vida profissional e que de certa maneira negligenciam a vida familiar, os amigos, enfim, o que for. Portanto, é um tema que atravessa muitas profissões, não só os artistas, mas também outro tipo de profissões. Claro. Não é exclusivo dos artistas. De todo. O que eu acho interessante aqui é que ele obviamente representa-se a si, não é? Como personagem no filme, mas também representa uma atitude que nós encontramos na vida fora dos filmes. E eu já nem sequer estou a falar de casos extremos como o do Gauguin, que abandonou a família e o emprego para ir pintar quadros para o Tahiti. Não estou a falar de casos extremos desses, mas queria falar de uma série documental sobre o Scorsese que saiu, acho que agora há pouco tempo, não sei se é na Disney Channel, num dessas plataformas. Foi na Apple. Foi na Apple. E há uma altura em que uma das filhas dele, acho que do primeiro casamento, diz que o pai era ausente durante um largo período da vida dela, via poucas vezes, e uma das poucas vezes em que ela se sentiu vista, que se sentiu próxima dele, foi quando entrou num filme dele. E portanto isso obviamente faz eco aqui com este filme, porque também o que acontece neste filme é que ele afastou-se da família, foi um pai ausente. Ao princípio até nós poderíamos pensar que teria acontecido alguma coisa muito mais grave, mas aparentemente foi isso, não é? Ele afastou-se da família e teve muito tempo longe dos filhos. E no final da vida ele tenta aproximar-se da filha mais velha. E o que é que ele faz? Ele escreve um filme, a filha mais velha é atriz, ele escreve um filme para ela, que ele quer que ela interprete. E o que eu acho curioso aqui é que ele depois de tê-la abandonado, por causa do cinema, estou a simplificar um bocado, claro. Ele tenta resolver esse problema dentro do cinema. Ele no fundo, convida para um papel dentro do cinema. É como se ele já não soubesse fazer as coisas de outra maneira. Ou seja, ele tenta resolver aquele problema que foi criado pelo cinema, eu estou a simplificar muito. Sim. Trazendo a filha para dentro do cinema, acho eu, porque ele já não sabe fazer de outra maneira, ele já não consegue fazer isso de outra maneira. E isso nota-se, por exemplo, na forma como ele se relaciona com a atriz americana, que é a primeira atriz a quem ele dá o papel, e ele é muito mais afetuoso com a atriz americana do que é com a filha. Sim. E isso é curioso. Outra coisa que eu gostava de falar tem a ver com isto. A filha é também muito parecida com ele, porque ela tem dificuldade em relacionar-se com outras pessoas fora da vida profissional dela, que ela é atriz,
E mesmo a angústia, ela tem um momento de pânico antes de entrar em cena. Portanto, tem toda aquela angústia, toda aquela dificuldade em lidar com a ansiedade antes de entrar em palco. Mas depois de lá estar, ela é aplaudida. Nós não vemos a peça, mas quase nada, mas vimos que ela é aplaudida. Portanto, ela está à vontade no teatro. Portanto, a angústia e as ansiedades terminam assim que ela entra em palco. Portanto, nesse aspecto, ela é muito parecida com o pai. Ela vive grande parte das emoções também na arte, naquele caso, na arte do palco, e tem dificuldade fora dela. Portanto, ela, no fundo, está, de certa maneira, a replicar muitas das coisas que o pai já tinha feito no passado. Eu pensei muito na Gina Rowlands, no Woman Under the Influence, ou não, no Opening Night. No Opening Night, nessas cenas da filha da Nora, antes de entrar em palco. Ainda bem que tocas aí, porque tenho também uma ideia sobre isso. Essa ideia interessante que trouxeste de que o pai já não sabe como tentar resolver aquilo senão através do médium que é o cinema, já não o sabe fazer efetivamente de outra forma. Isso leva-me também para o próprio final do filme, que eu considero uma das peças mais interessantes do filme, e que aliás me recordou outra conclusão de outro filme, de uma cineasta também contemporânea, muito em linha com o Trier, que é a Joanna Hogg, e que, tal como o Trier, que consegue falar com diferentes públicos, e tem sido um certo fenómeno popular e também a esse nível. Eu falo de Souvenir. Se recordam, na parte 2, o filme termina com a festa da protagonista, que é uma realizadora, a festejar com os amigos o seu aniversário, em que toda a gente parece estar bem, e de repente a câmara faz um travelling para a esquerda e começamos a ver um estúdio e uma equipa onde está a realizadora a filmar tudo aquilo. Portanto, tudo aquilo também me lembrei dessa cena ao ver a parte final do Valor Sentimental. Portanto, tudo aquilo que acabáramos de ver era artificial, não correspondia à verdade. Voltando ao nosso filme, eu acho de facto que este final do Trier é um falso e meta-cinematográfico final feliz. É um falso happy ending. Interessante que, com algumas das pessoas que partilhei opiniões sobre o filme, nenhuma delas tinha visto a coisa assim, e se calhar por boas razões. Mas de facto, no meu entender, aquilo que nós vemos é uma tentativa de recomeço de um círculo familiar, mas provavelmente, eu diria inevitavelmente, condenada ao insucesso. Sabemos que o pai, o realizador, mudou a cena final do argumento. Isto é significativo. Aparentemente ela já não se suicida. Portanto, deixa de existir. Na cena original do argumento, se recordam, a câmara seguia a personagem até ela entrar num quarto, mas depois dela entrar, a câmara fazia um travelling para trás, e ficava, a porta fechava-se e apenas se ouvia um barulho do enforcamento da personagem. Agora, na forma como ela é filmada, no final do filme, a cena alterou-se. A câmara passou a entrar no quarto com a personagem, já não fica à porta. Portanto, nós estamos com ela, há esse vínculo, já não há o distanciamento, a frieza que existia antes, e vemos que está lá uma corda. Mas, nesse momento, o pai, o realizador, corta a cena. Portanto, não sabemos se vai haver mais alguma cena no filme. Nada nos diz que a rodagem terminou, ou que aquela foi a última cena. Ou se, mesmo não existindo outra cena, o que é que a personagem vai fazer com a corda? Se vai suicidar ou não. Portanto, é um final que, à primeira vista, sendo muito diferente da cena original, parece conclusivo e, portanto, sinaliza que já não vai haver um suicídio, mas na verdade ele é profundamente ambíguo. Ambíguo, exatamente da mesma forma que é este eventual recomeço da relação entre este pai e filha. Ambíguo também, como o sorriso
um sorriso estranho, muito atormentado, que pai e filha fazem no final dessa cena. E esse final, dizia eu, é mesmo falso, porque, tal como no filme da Joanna Hogg, a seguir, quando a cena é cortada, nós vemos tudo de fora do set de filmagem. Ou seja, mostra novamente a artificialidade de tudo aquilo. O Trier faz mesmo, para criar isso ainda de forma mais marcante, faz um zoom out ostensivo da cena e vemos os técnicos, vemos as paredes falsas, vemos os fios. Portanto, no fundo, é quase uma mensagem de não acreditem em nada disto, tudo isto é cinema. E a minha convicção, de facto, é de que, realizado o seu filme, este pai vai outra vez desaparecer e desligar-se das filhas e do neto. Não digo que seja assim, que esta seja a intenção da realização ou que ela esteja latente no argumento, mas para mim é essa impressão com que fico. Em relação ao Scorsese, já que falei dele, a relação que ele tem com a filha mais nova é bastante melhor, parece-me, do que ele teve com os primeiros filhos. Portanto, se calhar, no final da vida, mesmo um realizador famoso como Scorsese tem outra disponibilidade que não tinha antes. E não sabemos se o realizador do filme também não terá essa, claro, não essa sabemos. nova abordagem. Não sabemos, mas sem dúvida. Simplesmente acho que de facto a forma a mostrar as costuras todas, a artificialidade toda da rodagem, acho bastante significativo. Apesar disso, e para terminar, se recordam, a música que fica a rolar nesse final e nos créditos tem uma letra esperançosa, otimista. É de um cantor inglês que eu gosto muito e que anda perfeitamente desaparecido, digamos assim, que é o Labi Siffre. É assim uma pequena pérola folk e soul, chama-se Cannock Chase, e é de um álbum que, se não conhecerem, recomendo. Chama-se, aliás, o título do álbum é bastante indicado para este filme. O título do álbum é um álbum de 72 e chama-se Crying, Laughing, Loving, Lying, que são tudo verbos que neste filme são levados a cabo. Não sei se há algum aspecto que gostassem de sublinhar, que vos pareça importante. Eu rapidamente gostava só de dizer que tenho sempre um certo interesse pelas personagens secundárias, ou seja, no Amor de Perdição gosto sobretudo da Mariana, mais do que do par de amantes, e aquela filha mais nova é extremamente misteriosa, porque ela é o patinho feio, mas quando a gente a vê representar em criança no filho do pai, ela é uma atriz fabulosa. Portanto, havia de ter sido ali uma pessoa cheia de potencial que, por alguma razão, se tornou um personagem secundário mesmo no contexto familiar. Também só queria falar só mais de uma coisa muito rapidamente, que tem a ver com uma cena que eu gostei bastante, que acho que se afasta um pouco daquele universo bergmaniano que vocês estavam a falar, que é a cena na praia, em que eles passam a noite, ele, mais a atriz americana, mais os amigos da atriz, e passam a noite ao relento, e aquilo é como se fosse um intervalo na vida deles. E para ele é muito mais introspectivo, para a atriz americana, para os amigos é um pouco mais boêmio ou festa, mas para o realizador é um momento de introspecção, é quase um intervalo na vida dele. Eu acho isso interessante, aquela cena da praia, que também liga bem com a cena da piscina do Oslo 31 de Agosto, em que eles também passam a noite em claro e depois da festa dão um mergulho na piscina, e uma das personagens também está numa fase assim mais introspectiva. Portanto, acho que aquelas noitadas, aquelas noites em claro funcionam ali como uma espécie de um intervalo na vida daquelas personagens, e eu acho isso interessante. Uhum. Só para rematar, Pedro, porque não consigo deixar de pensar naquilo que referiste. Eu achei muito interessante essa cena e continuo sem saber exatamente o significado dela. A cena que nos é mostrada do filme anterior realizado pelo pai, ela não está lá por acaso, mas eu sinto que ainda não a consegui entender. Se te recordas, dá a ideia da cena se passar eventualmente num contexto bélico, não é? Num contexto bélico nazi, eventualmente. Sim. E portanto são dois irmãos, que um é apanhado pela polícia e ela consegue fugir e entra num comboio e segue. Há dois irmãos separados.
e elas no filme também de alguma forma estão separadas. Bom, não tenho agora grandes coisas a desenvolver sobre isto, mas ainda bem que tocaste nisso, porque foi uma cena que me ficou muito e ainda hoje penso nela. E a relação entre as irmãs é interessante. É bastante interessante, não é? É quase como a irmã menos vedeta é que fosse a cuidadora da irmã atriz. Acho muito interessante aquela dinâmica entre as duas irmãs. E é uma dinâmica que contraria a dinâmica normalmente estabelecida entre filhos mais novos e filhos mais velhos. Ou seja, é a filha mais velha que tem muito menos tolerância para as idiosincrasias do pai e é a filha mais nova que lhe ampara as quedas e que vai dando os mimos todos e suportando tudo. O que de facto não é muito comum. Passamos agora para um filme completamente diferente, um documentário de Raoul Peck, um realizador norte-americano que tem uma filmografia já longa, não só no documentário, como eventualmente se poderá julgar, mas também na ficção. Mas é no documentário, de facto, que os seus filmes têm ecoado mais, nomeadamente o filme I'm Not Your Negro, de 2016, que, como se sabe, foi um filme charneira e é no pensamento antirracista. Neste seu novo filme, Orwell, 2 mais 2 igual a 5, Peck revisita a vida e o pensamento de George Orwell, explorando os conceitos centrais de uma das suas obras, enfim, de referência, 1984, e tentando puxá-las, não que elas precisem muito de ser puxadas, porque são evidentes, mas puxando-as para a atualidade e pelo que elas reverberam nos nossos dias. Falo articulando biografia, história política, reflexão contemporânea, enfim. É um grande caldo, quanto a mim até esse é um dos aspectos que poderá ser menos positivo. Mas antes disso, poderíamos começar só dizer que, tal como o filme do Joaquim Trier também estreou em Cannes o ano passado, mas dizia, antes de irmos à forma do filme, se calhar vamos um bocadinho à substância, se é que podemos separar as coisas assim. Daniel, sei que uma das coisas que te chamou a atenção no filme foi a importância do pensamento livre e de que isso é muito mais difícil do que aparentemente se julga. O que é que queres dizer exatamente com isso? Bom, eu não gostei nada do filme, mas já lá vamos. O filme centra-se nos diários do Orwell, portanto há muitas citações dos diários, e o Orwell é uma figura interessante porque ele no fundo lutou contra o imperialismo, contra o fascismo, contra os totalitarismos. Embora tendo servido o imperialismo no início. Sim, era isso que eu também ia dizer. No início ele começa, bastante jovem, alistou-se na polícia imperial indiana e, portanto, conheceu o poder por perto. Aliás, há um texto em que ele diz que foi a única altura da vida dele em que ele foi odiado por um número muito grande de pessoas, porque também foi a única altura em que ele foi suficientemente importante para poder ser odiado por tanta gente, porque depois, no resto da vida, ele depois quis ser escritor, portanto abandonou essa vida. Mas ele foi um intelectual, um homem de ideias, que teve sempre a coragem de lutar em diversas frentes. Isto parece uma coisa relativamente simples, mas não é assim tão simples, porque assim que as pessoas começam a ter alguma posição política, depois quase que se tornam reféns daquela posição, até porque há uma parte disso que é natural, porque as pessoas depois têm que ter uma ação política e, portanto, têm que se comprometer com alguma coisa. Claro. Mas, ao mesmo tempo, também ficam reféns, muitas vezes, da tribo que construíram e de uma data de constrangimentos que não são fáceis às vezes de combater. E ele acho que teve essa coragem, por isso é que ele é muito admirado por muitos escritores ingleses e não só. E aliás no próprio documentário há uma parte com o Kundera em que ele diz também que
que eu admira os ensaios dele e o Kundera também teve um trajeto de fugir da Checoslováquia, portanto é uma pessoa que conhece bem regimes complicados, e eu acho que o Orwell é sobretudo celebrado por causa dessa coragem em tomar posições, e é uma coragem que eu acho que não é assim tão simples como não é assim tão fácil de ter do que as pessoas pensam. Falaste no Kundera, e o Pedro, sei que depois de ouvir o Kundera no filme, ficou com mais vontade de vencer o preconceito para ir ler o Orwell. Não foi depois de ouvir o Kundera. Eu identifiquei-me com o que o Kundera estava a dizer. E eu acho que o Daniel tem toda a razão. Ou seja, eu nunca li o Orwell, vou ser sinceros. E porquê? Porque tenho a ideia de que é um alegorista e tem alguma resistência aos alegoristas. Acho sempre que é uma estratégia um bocadinho simples e às vezes até grosseira. E também, claro, quando resulta é fabulosa, não é? O Dom Quixote é fabuloso, o Kafka é fabuloso, etc. Mas é difícil chegar aí. Portanto, sempre tive alguma reserva. E depois, acho que muitas vezes o Orwell é uma bandeira contra a União Soviética, o que está muito bem, estou completamente de acordo, mas, como diz o Daniel, é muito bem, as posições dele não são nada entrincheiradas num determinado campo, não é? Ele, de facto, disparou em várias direções. E isso o filme, de facto, claro que o filme não vai fazer história no documentário, como é lógico, não é? Mas abriu-me os olhos para isso, ou seja, de facto, há uma atualidade no pensamento do Orwell que tem a ver com essa coisa de não estar preso a uma família política, não é? O Fellini dizia que a política era metade convicção, metade clube de futebol. E é um bocado, não é? Sem dúvida. E nesse aspecto acho que ele foi muito lúcido e, apesar de, eventualmente, a maneira como o filme faz não ser a mais interessante, mas perfeitamente atual. Eu só queria dizer... Não sei se Deixa-me só perguntar ao sim. Pedro, e sendo assim, qual o livro pelo qual vais começar? O 1984, claro. Eu já li isso há muito tempo, portanto, mas era facilmente impressionável na altura, portanto, não sei se hoje em dia ia gostar disso. E já viram alguma das versões do filme? Eu vi que passam também do 1984, vi uma versão, no filme mostram várias delas, não é? Eu já não sei pelo menos duas. Qual é que eu vi, não era muito antiga, acho eu, não sei se seria dos anos 80, não sei, eu já não me lembro qual é a que eu vi. versão a cores que se vê no filme. É a versão a cores. Eu lembro de ver esse filme, acho que não é grande coisa. Pelo menos é a memória que eu tenho, mas também já não sei dizer. Eu estava há pouco a falar da coragem do Orwell, mas também é preciso ver que ele não fazia parte de nenhum movimento político, propriamente dito. Não é? Mas é preciso coragem para isso. Sim, na mesma é preciso coragem, mas eu acho que quem faz parte de um movimento político tem outras coisas em que pensar. E eu até queria falar aqui de uma coisa que é assim, eu li recentemente um livro do Hisham Matar, que é um escritor líbio, que a certa altura está à procura de saber se o pai dele foi assassinado ou não na cadeia. Ele quer saber a história familiar, quer saber se o pai foi assassinado na cadeia ou não, e começa a movimentar-se politicamente a certa altura para tentar descobrir isso. E ele pede a alguém para falar com o Mandela, para o Mandela tentar pressionar as entidades líbias para saber se o pai dele tinha sido assassinado ou não. E o Mandela diz que pediu para não voltar a falar nisso, porque ele não queria fazer esse pedido, uma vez que o governo líbio foi sempre um apoiante do ANC. Portanto, aqui mostra como mesmo uma figura como o Mandela, não é, que está associada a coisas ligadas à liberdade, louváveis, claro, também tem constrangimentos políticos que são compreensíveis, porque de facto esse apoio existiu. O regime líbio era terrível, mas na verdade apoiou o ANC durante largos períodos. Portanto, era só para dizer que há uma parte de coragem no Orwell, mas também há, de certa maneira, ele tem um caminho mais fácil porque não pertence a movimentos políticos, não pertence ao clube de futebol, nem tem poder político, que o Pedro de facto, não é? Eu desviaria agora um bocadinho a atenção do Orwell propriamente dito, da sua figura enquanto ativista, enquanto intelectual e enquanto escritor, para retomar aquilo por que comecei, ou seja, a forma do filme. Eu confesso que tal como tu, este filme me parece
uma montanha que para um rato, e o rato nem sequer é muito meritório. Ou seja, acho que este filme tem uma ambição omnívora, quer ir a todo lado, quer falar de tudo e de nada, e por isso nesse ímpeto torna-se afinal o espelho de um tempo que ele próprio tanto critica, ou seja, uma cacofonia sem grande critério, sem rigor, e que, para falar nos alegorismos, como o Pedro falou, é, não raras vezes, altamente simplista. Lembro-me, sobretudo, de quando o filme recorre àquelas expressões e palavras daquilo que define como a nova língua política, e através... Isto é verdade. Eu ia dizer que é esquemático, mas é mais do que esquemático, porque ele utiliza efetivamente um esquema. Ele pega numa dessas expressões e põe um sinal de igual ao lado e traduz aquilo por outras palavras pejorativas, claro, que ele entende, o realizador, que elas significam. Ou seja, por exemplo, oportunidades de mudança. E o realizador vai lá e põe igual a formas de oprimir os trabalhadores, etc. Não que não haja muitas oportunidades de mudança nesta linguagem corporativa nossa contemporânea que de facto se traduza, ou que se possa traduzir nisso. Mas a forma como o faz... É muito primário, é muito primário. Ele tenta fazer ali um paralelo com a nova língua do 1984, a ideia de controlar as sociedades através da linguagem, mas é feito de uma forma tão básica que realmente... Eu até tenho aquela... Não sei se vocês às vezes têm isso, que é quando algumas pessoas ou algumas entidades defendem aquilo que vocês defendem, mas de uma forma tosca, uma pessoa quase que sente vergonha daquelas pessoas terem a mesma opinião. Sem dúvida. E ali, ao ver o documentário, às vezes também sentia quase vergonha de ter a mesma opinião do realizador, porque aquilo é feito de uma maneira assim tão tosca e tão básica que... É mesmo isso. E depois o filme funciona numa lógica de... Ou pretende funcionar numa lógica quase de máquina centrifugadora, ou seja, o filme atira para dentro da panela uma série de coisas, desde... Portanto... temas, épocas, regimes, guerras, personalidades, ambientes, situações completamente distintas, que obviamente terão as suas afinidades, os seus pontos de conexão, mas onde entra nacionalismo, totalitarismo, a Palestina, as redes sociais, o jornalismo, os super ricos e os aumentos das desigualdades, a imigração, o racismo, enfim, a inteligência artificial... E o que é mais problemático é que, obviamente, que estes temas têm pontos de contacto, podem ser articulados criticamente, em termos de um pensamento, mas isso não é feito de forma alguma no filme. O modo como estes temas são abordados é de tal forma superficial que é um pouco como o Daniel diz, chega a suscitar um embaraço, uma vergonha não em partilharmos, mas em nos revermos em algumas ideias, porque da forma como elas são tratadas ali ficam extremamente primárias. E depois disto, a forma é tão má que, para mim, o documentário, sendo um filme de cinema e de um realizador que, enfim, tem provas dadas enquanto cineasta, isto é um documentário que ao mesmo tempo parece uma reportagem televisiva mais longa, ao mesmo tempo parece um documentário feito pela inteligência artificial, e ainda um documentário feito por estes ativistas que ativaram para estes assuntos há uma semana e que fazem uma montagem de imagens no YouTube. E só para terminar, mesmo a construção visual, os grafismos do filme são péssimos. São pavorosos. Por exemplo, os gráficos, as tabelas de informações estatísticas, parece uma coisa, eu não diria Correio da Manhã, porque tem mais alguma sofisticação, mas é uma coisa quase pop-ups. De facto, faz o filme... Eu senti que tinha saído do cinema e que estava noutra dimensão, que eu também admiro, mas que não é do cinema, que é do jornalismo, mas de um jornalismo sensacionalista. Sim, porque ele no fundo, ele está numa posição, ele coloca-se numa posição moralmente superior. E nesse aspecto eu acho que ele também se afasta um bocado do Orwell, porque o Orwell virava os argumentos também um pouco contra ele, não é? Para testar. Ele, enquanto no filme, o que a gente sente é que ele nunca tem dúvidas. O realizador está muito seguro daquilo
que quer dizer, mas ao mesmo tempo também não se compromete com grande coisa. E falta-lhe, acho eu, esse lado de virar os argumentos também para si mesmo, não é? Para correr alguns riscos, porque ali o filme corre muito poucos riscos. E nesse aspecto acho que se afasta muito do Orwell. Há um texto do Orwell, da altura em que ele era polícia na Birmânia, em que ele vai ter que matar um elefante que está a provocar alguns estragos, e ele vai ter que matar, vai ter que solucionar o problema, e ele não quer matar o elefante, mas entretanto já está a ser seguido por uma data de gente, e ele sente-se quase pressionado a fazer alguma coisa, e ele acaba por disparar e matar o elefante. E depois ele conta que algumas pessoas eram contra, outras eram a favor do que ele tinha feito, mas ele na verdade ele tinha feito aquilo por vergonha, porque ele achava que naquelas circunstâncias ele devia disparar, e portanto ele vira para si mesmo o espelho para poder perceber também que há em si também alguma maldade, alguma fraqueza. Portanto, ele não está muito afastado dos ditadores ou das pessoas que estão no poder. Ele não está assim tão afastado, porque nós todos temos nossas fraquezas, nós não sabemos em determinadas circunstâncias como é que poderíamos reagir. Claro. Portanto, ele tem essa capacidade de perceber isso. Eu acho que o filme, por outro lado, não, que está sempre um bocado distante e julga toda a gente de uma maneira assim muito altiva. E eu relacionando isso, Pedro, esta ideia de um filme e de um realizador que não tem dúvidas, e é alguém também que não tem dúvidas do seu dispositivo, do cinema enquanto produtor de verdade ou de consciência política. Mas se calhar a coisa não é bem assim. Sim, a didática é difícil. A didática eu acho que é uma arte difícil, e nós no outro dia estivemos a conversar um bocadinho. Um filme que eu pelo menos considero didático, que é o Continental 25 do Rado Jude, e que tem um nível totalmente diferente deste, não é? A sofisticação daquilo que pretende fazer o espectador pensar não tem nada a ver com isto. Mas sim, aquilo que eu não me perdoo ao filme, eventualmente, mais coisa, menos coisa, é o filme, ou seja, o filme põe em causa tudo aquilo que nos pode tornar um bocadinho alienados politicamente. Penso que fala da internet, não é? Fala de tudo, e não fala... A pergunta é, de que é que não fala? De que é que não fala? Não fala de cinema. Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. O elefante, digamos assim, não é? No meio da sala, é o cinema, não é? Porque, quer dizer, o Godard, que é o apaixonado pelo cinema número 1 nas histórias do cinema... É uma carta de amor ao cinema, mas também é dizer que o cinema sequer teve alguma inconsistência na relação com o Holocausto e com... Portanto, claro. Acho estranho o facto do cinema não ser objeto da crítica deste realizador, porque se há coisa que o cinema faz é produzir mentira. Sim, e a esse propósito há duas coisas que eu considero interessantes. Uma é que eu acho que isto seria um excelente ponto de partida, como outros ensaístas no cinema fazem, o próprio Godard, como tu falaste muito bem. Ou seja, é um documentário que, para diagnosticar uma época, que é a nossa, claro, sempre em relação com o passado, recorre a tantas imagens de filmes de ficção. Ou seja, e não documentais. Também existem, obviamente. Aliás, existe isso, existem vídeos do YouTube, existe tudo, reels de redes sociais, existe tudo. Mas recorre a muitas imagens de filmes de ficção, também aí de forma apostando na cacofonia. Tanto há filmes magníficos, como depois de repente aparece, não sei, acho que aparece uma imagem do Aviador, do Scorsese, com o DiCaprio. Se não é do Aviador, é uma outra coisa qualquer. Às vezes utilizadas de forma perfeitamente ilustrativa, só para demonstrar algo que se está a dizer. Mas esse ponto de partida que me parece interessante, usar imagens de ficção para trabalhar uma abordagem documental, de facto não tem seguimento. Nós sabemos que o cinema de ficção é um repositório histórico, é um arquivo, é um acervo arqueológico, como tu disseste. O Godard evidencia isso, por exemplo, na relação do cinema com o Holocausto, mas também com outras realidades, com a questão da Palestina, por exemplo. Mas isso aqui é puramente utilizado de forma demonstrativa. E nesse caminho há uma oportunidade perdida. No início do filme, ao longo de todo o filme, mas sobretudo no início e meio do filme, parece que se ensaia uma tímida, mesmo que não seja deliberada, história do cinema inglês.
que é um cinema ainda hoje muito mal conhecido e mal visto. E muito mal visto, e pouco visto. Há aquele anátema que lhe lançou o Truffaut, desde os tempos de crítico nos cahiers do cinema, quando disse que existia uma incompatibilidade entre as palavras cinema e Grã-Bretanha. Passe o exagero, a verdade é que o cinema inglês é como tu dizia bem, é muito mal, é pouco visto e mal visto. E ele, de facto, vai compilando uma série de imagens de filmes, muitos deles que eu não vi, só conheço o nome, ali do free cinema, ali documental dos anos 60, aquele cinema documentarista, proletário, trabalhista, atento às realidades dos mais desfavorecidos, e depois também pega naquele cinema realista um pouco posterior dos anos 70 e 80, do Mike Leigh, do Ken Loach, também, um etc. filme sobre a Guerra Civil Espanhola. Exatamente, mas de lá, de facto, não faz nenhuma... Estarem esses filmes ou estarem outros é um bocadinho anódino. E acho que é uma oportunidade perdida. E deixa-me só dizer mais uma coisa. O cinema, a gente sabe que foi uma arma de propaganda dos totalitarismos. Quer dizer, os soviéticos apostaram fortemente no cinema para fazerem propaganda, não é? Aquela história do Fritz Lang, que era para ser o cineasta dos nazis e fugiu, etc. Portanto, nada disso está no filme. Nada, absolutamente nada. Ele até podia não ter ido por aí e ter feito um filme interessante, mas eu acho que não foi também o caso. Sim. Eu gostava de pegar no que o Daniel disse há pouco, da forma como o filme... Esquecemos ainda de dizer isto. É um filme que se leva profundamente a sério. Não há um resquício de humor neste filme, ou de ironia, de sarcasmo. Bom, também não é um tema propriamente. Não. Sim. Mas o Godard, que faz filmes sobre... Isso está lá. Sim, não digo humor, mas a ironia, mesmo que seja uma ironia cortante, é um filme que se leva profundamente a sério. E na linha do que o Daniel estava a dizer, é um filme que, e penso que é importante dizer isto, encerra-se numa visão do mundo. E numa visão que é manicaísta. Ou seja, sempre que se fala dos perigos do totalitarismo, do autoritarismo que espreita, etc., fala sempre de uma perspectiva que é condenando, e bem, evidentemente, isso não está em causa, a extrema-direita, o nazismo, etc. Mas, ao mesmo tempo, ignorando-se por completo... peço desculpa. E sempre de um ponto de vista ocidental. Mas nesse mesmo movimento ignora-se, na verdade omite-se, uma série de projetos políticos autoritários, ditatoriais, violentos de outros espectros. Convém lembrar que no século XXI tivemos ditaduras na Venezuela, temos e continuamos a ter em Cuba, tivemos na Nicarágua, temos na Coreia do Norte, sabemos das ditaduras sanguinárias que existem, muitas vezes ditaduras teocráticas no Irão, na Arábia Saudita, nos Emirados, no Catar, em Oman, no Iémen, na China, no Egito. Estas realidades estão completamente obliteradas deste filme. Eu já nem me lembro que aquilo era uma vertigem de imagens que eu já nem sei o que é que estava e o que é que não estava. Mas isto não está. É possível. Não está em lado nenhum. Portanto, é um filme de sentido único. E eu acho que fazer um filme em 2026, sobretudo nesta realidade de facto complexa... Há tempos li um artigo no Libération que falava um novo termo que os franceses criaram, digamos assim, que é o confusionismo. Não é o confucionismo, é o confusionismo. Porque, de facto, hoje há movimentos políticos e figuras políticas que albergam em si sinais e resquícios ideológicos completamente conflituantes. Pronto. E este filme é um filme que é um filme completamente anacrónico, que está noutro tempo. É um filme que se calhar teria todo o sentido fazer, sei lá, no período das lutas coloniais, em que de facto há pouco a dizer, era uma luta de sentido único, a descolonização, por exemplo, não é? Não havia nada a dizer contra, mas hoje em dia, quando a realidade é tão complexa, tão estranha, fazer um filme
deste sentido, com este sentido único, parece-me de facto paupérrimo. Porque o filme também não é um filme político, é um filme, na minha opinião, é um filme quer ser sobre o Orwell, mas não é um filme político, não aborda nenhum tema com a profundidade que era necessário. Portanto, nem sei muito bem qual foi o objetivo do realizador, para ser sincero. Uhum. Pedro, não sei se tens alguma coisa a acrescentar? Não tenho assim nada muito mais a acrescentar. Quer dizer, apesar de tudo, estavas a dizer que o filme, eu acho que o filme falava do Trump, não é? Falava da situação. O filme fala de tudo o que tu possas imaginar. Sim, mas não acho que seja apenas referente a um. Eu estou a perceber o que estavas a dizer, a um período do século XX em que a esquerda estava. Não é? A direita estava mais na mira. Mas eu acho que o filme, nesse aspecto, é bastante generoso. Eu já não me lembro bem, porque realmente era uma grande vertigem, mas eu acho que ele andava por muitos lados. Não senti essa coisa este filme do Raoul Peck? Sim, senti isso. Olha Achas que não? Não sei. Eu acho que ele não anda por lado nenhum. Anda por tantos lados que não anda por nenhum, não é? Sim. Não. Para terminar, Daniel, tinhas também sublinhado esta ideia de que, por vezes, colocar as palavras de alguém num certo pedestal de oráculo não é a melhor forma de o homenagear. Queres desenvolver um bocadinho esta ideia? Sim, acho que a certa altura o filme também tenta aquele truque habitual que é Orwell teve razão antes de tempo, ou seja, é tentar transportar as palavras dele para os dias de hoje e dizer ele já dizia isto e é isso que está a acontecer agora, uma espécie de vidente, uma coisa assim. Eu acho que isso é muito menos interessante do que pegar nas ideias, no método de Orwell, no fundo, que é ser crítico e ser crítico também com as suas próprias posições e ter uma capacidade de escolher, mas também uma capacidade, ao fazer essa escolha, de estar sempre atento, porque as suas próprias opiniões não são definitivas, não é? É preciso ter isso vai de encontro ao que eu estou a dizer. A primeira coisa é o cinema olhar para si mesmo e ser autocrítico. Sim, eu acho um pouco primário essa ideia de que agora aquilo que ele profetizou está a cumprir-se. Isso parece-me muito menos interessante do que fazer um exercício mais complexo. Muito bem. Nestes últimos minutos que nos restam, deixamos algum tempo para pequenas notas mais cirúrgicas, individuais, sobre alguns filmes que, também estando nas salas, não escolhemos para falar, digamos, em grande plano. Pedro, começaria por ti. Sei que viste um ou dois filmes de uma trilogia. A trilogia penso que é Sex, Love and Dreams. Tu não sonhaste, só viste o sexo e o amor. É um realizador, se não estou em erro, norueguês tal sim. como o Joaquim Trier. Eu perdi estes filmes, infelizmente, gostava de os ter visto. Eu acho que os filmes não foram muito divulgados, não é? Não foram muito fortes. E eu fui um bocadinho ao calhas, para dizer com franqueza. Não, o que eu posso dizer assim muito rapidamente é esse filme, ao contrário do Valor Sentimental, começa com um homem... Só para quem nos ouve, podes só dar uma breve nota de que é que tratam os filmes? Os filmes, eu vou lá chegar, eu vou lá chegar de outra maneira. Portanto, o filme começa com um homem a contar um sonho virado para a câmara em plano fixo. E tu Qual dizes, filme? O Sexo? O Sexo. Uhum. É só sobre isso que eu vou dizer qualquer coisa. E tu dizes, pronto, lá estamos nós outra vez no Bergman. E imediatamente começa a responder um amigo a contar uma história erótica que se passou com ele. E de repente o filme subtilmente passa do universo do Bergman para o universo do Romer, que é muito, muito interessante. E portanto é um filme romeriano, só que ao contrário daquilo que eu acho sobre o Valor Sentimental, que acho demasiado colado ao modelo, aqui é um partido romeriano muito mais livre e que leva o modelo para um sítio absolutamente imprevisível. A ideia acaba por ser um bocadinho a mesma, ou seja, a ideia de que nós, seres humanos, nunca conseguimos
apenas fazer sexo, há sempre mais qualquer coisa, não é? Um bocadinho como nos filmes do Romero, mas ele consegue fazer isto de uma forma muito interessante e falando de coisas, isso não é no sexo, é no Love. Por exemplo, o Love, boa parte do filme fala do cancro da próstata, que deve ser um ou dois filmes da história do cinema que fala de semelhante assunto, não é? Portanto, achei engraçado, não consegui ver o terceiro filme, não sei nada sobre o realizador, mas foi uma experiência engraçada. Uhum. Daniel, há um filme que ambos vimos, já não me recordo até se vimos juntos. Não, peço desculpa, esse filme, o filme do Christian Petzold, tu não viste, Daniel? Não. Então, o filme que nos ias trazer era um filme diferente, é um filme que não esteve nas salas enquanto estreia, é um filme português da Raquel Freire, O Rasganço, e que teve uma reposição numa cópia restaurada pela Cinemateca há pouco tempo no Batalha Centro de Cinema no Porto. Como foi? Sei que já tinhas visto o filme, sim, revisitaste. Já tinha visto o filme. Como foi? O filme fez 25 anos agora e a Raquel Freire na sessão contou que na estreia, ou pelo menos quando passou no Festival de Veneza, as pessoas não acreditavam que aquilo era um filme português porque é um filme bastante diferente dos filmes portugueses, naquele sentido em que há muito mais a presença do corpo, as pessoas estão sempre a tocar-se, a beijar-se, a dançar, e isso é mesmo verdade, é de facto um filme muito pouco português nesse aspecto. Embora também não seja um filme sobre a alegria da juventude, também não é isso. A juventude aparece no filme bastante zangada e com razões para estar zangada, portanto, nesse sentido, é um filme bastante português, no fundo. Uhum. Como não tivemos a oportunidade, porque o programa o podcast é novo, eu queria só dar duas achegas sobre dois filmes do ano passado. Um é A Semente do Figo Sagrado e o outro é o Sinners. A Semente do Figo Sagrado, um filme iraniano, sabemos à data em que gravamos como a situação escalou no Irão. Quanto a mim, é um dos últimos grandes filmes do cinema iraniano e que, não só por isso, mas também por estar nos antípodas daquele que foi o último filme, o Acidente, do Panahi, que é um filme que, sendo o filme em que o Panahi mais declaradamente ataca os temas políticos, deixa de o fazer em sordina, parece-me o filme mais fraco dele, dos últimos anos. De alguma forma, como se no tempo da ditadura da outra senhora cá em Portugal, a canção de intervenção era tão forte quando se tinha de fazer nas entrelinhas, e que quando se pode de alguma forma dizer tudo, e ainda bem que se pode dizer tudo, não estamos aqui a dizer o contrário, mas quando se pode dizer tudo, de alguma forma o engenho às vezes também se dilui e o resultado não é tão bom. A Semente do Figo Sagrado é de facto um filme que me parece é um filme muito excitante, na medida em que sai da tradição iraniana, nomeadamente do carro como elemento central, onde tudo se passa, e acrescenta uma camada de thriller, é uma mistura também de filmes de género, é um thriller, é um melodrama, é um filme de realismo social, e depois tem aquela cena final numa aldeia em ruínas, que no fundo é as ruínas daquela família, é as ruínas de um país, as ruínas de um sistema patriarcal, misógino, religioso, e não é por acaso que o homem acaba enterrado debaixo de terra. É de facto para mim um dos últimos grandes filmes do cinema iraniano. Eu falei do Panahi como me tendo decepcionado, mas o filme do filho do Panahi, o Pela Estrada Fora, esse sim já me parece um filme à altura dos Pergaminhos da Família. Terminar só com o Sinners. Daniel, sei que também terias alguma nota sobre o Figo Sagrado ou sobre o Sinners? Sobre o Sinners? Não, eu quando vi o Sinners estava um bocado cansado, portanto tenho assim opiniões um bocado contraditórias. Queria só dizer uma coisa, talvez assim, uma nota mais ligeira, que o Sinners aborda um tema curioso, que é o facto de as pessoas normalmente acharem que abrir um bar é uma ótima ideia. É sempre uma altura da vida que as pessoas acham que abrir um bar é uma ótima ideia. E o Sinners mostra que é quase sempre uma péssima ideia. Mas eu tenho que rever o filme porque eu estava muito cansado quando vi, portanto tenho opiniões um bocado contrarias. Eu
não sendo um entusiasta do filme como vi outras pessoas serem, eu acho que o filme é muito forte nos seus primeiros 45 minutos, não sei se chega a 1 hora, quando há aquele regresso dos 2 irmãos que estiveram em Chicago com o Al Capone e regressam à terra e vão revisitando a comunidade afro-americana. E quando lhe perguntam Chicago, uma das pessoas da comunidade lhes pergunta: Chicago é terra da liberdade, não é? E ele diz logo: não, isso são ilusões. Chicago e o resto da América continuam debaixo deste jugo racista. Mas o que eu acho particularmente interessante no filme é, portanto, além dessa primeira hora, de facto, depois o filme encerra-se numa citação daqueles filmes de cul-de-sac do Tarantino, do Robert Rodrigues, etc. Mas nessa primeira hora há um momento que, do ponto de vista da música e da história da música afro-americana, eu acho extraordinário, e estou a medir as palavras, porque ilustra na perfeição a própria gênese de toda a música afro-americana. Quando eles estão no carro e estão com um dos homens que vão recolhendo no caminho e que é músico, e ele conta a história de quando foram presos pela polícia, e de que a polícia os levou depois disso para uma casa de uma família de brancos, segregacionistas, obviamente, e eles dão um espetáculo aí de música e recebem uns cobres por isso. E no dia seguinte o colega dele decide apanhar um comboio para a sua terra natal para fundar uma igreja. Mas é apanhado pelos membros do Ku Klux Klan e é linchado ali na estação de comboios, porque eles roubam o dinheiro que ele transportava e acusam-no, como isto aconteceu inúmeras vezes na história da América, como sabemos, de ter violado uma mulher branca. E quando ele está a contar isto, ele está no carro, a voz começa-lhe a falhar, e ele começa, o que era uma frase deixa de ser uma frase, passa a ser um murmúrio e depois é quase só um silvo. E ao mesmo tempo que isto acontece, ele está a tamborilar os dedos no assento. E de repente os dedos continuam de forma resiliente. Enquanto ele vai rememorando aquilo, os dedos continuam a tocar, digamos. Estamos a falar já de percussão. E o silvo transforma-se numa melodia. Ou seja, rhythm and blues. Isto é a origem de toda a música afro-americana. Isto está lá, é uma cena curta, mas quanto a mim é de facto de uma precisão que raramente se vê. E zero ilustrativa. Isto é preciso ter olhos para a ver. Se calhar, numa leitura mais rápida, a cena passa ao lado. Bom, o tempo já vai longo. Gostaria então de me despedir, juntamente com o Pedro e com o Daniel, dizendo que daqui a 2 semanas, como prometido, voltamos novamente com 2 filmes para análise. Serão eles o Marty Supreme, de um dos irmãos Safdie, Josh Safdie, e a estreia na longa-metragem da atriz, agora também realizadora, Kristen Stewart, com o filme Crónica da Água. Cronologia da Água, não é? Cronologia da Água. Obrigado pela correção. Dizer novamente que nos podem ouvir e seguir no site da Casa Comum da Universidade do Porto, no Spotify da Casa Comum e também na nossa página de Instagram, Noites de Cabíria. A música do genérico é da Sofia Martins. Muito obrigado por estarem connosco e até breve.